Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de Ciências da Natureza do sétimo ano de 2021. Questão número 1. Ao longo do tempo, as mudanças no modo de vida do homem foram responsáveis por uma série de alterações no meio ambiente. Uma das alterações mais significativas se deu através da popularização do uso de automóveis e o consequente aumento do uso de combustíveis fósseis, que resultou na alteração da composição atmosférica. Um fenômeno decorrente dessa alteração é a resposta é letra A, acidificação da água da chuva. Por quê? Com o aumento do uso de combustíveis fósseis, houve um aumento na emissão de gás carbônico. E esse gás carbônico, quando em contato com partículas de água na atmosfera, se transforma em ácido carbônico, que vai acidificar a água da chuva. Letra B, destruição da camada de ozônio. Isso aqui está falsa porque a destruição da camada de ozônio se deve à emissão de CFCs e não de gás carbônico. Letra C, movimentação de partículas do solo. Isso aqui não tem nada a ver com a alteração da composição atmosférica. Letra D, redução da cobertura vegetal. Isso aqui tem a ver com o agronegócio e a mineração. Não tem a ver com a alteração da composição atmosférica. Pode ter alguma relação por conta da acidificação da chuva, mas ela não é a principal responsável pela redução da cobertura vegetal. Questão número 2. Leia o texto abaixo que explica um determinado fenômeno geológico. Ao contrário do que muita gente pensa, os vulcões não são montanhas que cospem fogo. Na verdade, o que sai dos vulcões são rochas derretidas, conhecidas como magma. Quando esse magma chega à superfície, muda de nome, passando a se chamar lava, e elas são muito quentes. Por isso, tem a cor avermelhada. A ocorrência desse fenômeno se deve ao movimento das placas tectônicas, é a letra C. Quando as placas tectônicas convergem-se, elas provocam acúmulo de pressão e descarga de energia, acionando então o vulcão. A intensidade da erupção vulcânica pode então provocar tremores na superfície, portanto, terremoto. Questão número 3. Leia o texto abaixo. Um dos grandes problemas ambientais do mundo atual é a chuva com alta concentração de ácidos em sua composição, conhecida como chuva ácida. Os principais agentes naturais responsáveis pela produção de gases lançados na atmosfera e que provocam a chuva ácida são os vulcões e os processos biológicos que ocorrem nos solos, pântanos e oceanos. No entanto, as atividades humanas são os principais agentes causadores dos gases poluentes que causam a chuva ácida. O problema ambiental descrito nesse texto provoca, letra A, a diminuição da camada de ozônio? Não, vai aumentar a camada de ozônio, que consequentemente provocará o aquecimento global, além de outros fenômenos climáticos que desequilibram o ambiente, como a ocorrência de chuvas ácidas, mudança de incidência de chuvas, aumento e diminuição de temperaturas em meses fora do costume e a radiação solar mais forte. Letra B, a diminuição da cobertura vegetal? Também não. A diminuição da cobertura vegetal pode ser causada também pela chuva ácida, mas o grande vilão é o agronegócio. Letra C. O aumento da temperatura global? Isso aqui é a alternativa correta. Com o aumento do efeito estufa, haverá um aumento da temperatura global. E esse aumento da temperatura global também poderá aumentar o nível do mar, com o derretimento das calotas polares. Mas creio que a resposta seja a letra C. A 4 está falsa. Questão número 4. Para o ser humano sobreviver, ele precisa manter uma boa saúde, o que implica ter uma alimentação saudável e beber bastante água, além de outros fatores. Porém, há um componente indispensável à sobrevivência humana: o ar. O ar, que é composto por propriedades que são essenciais para a respiração, é feito de uma mistura de gases, letra D de dado. Questão número 5. Observe o gráfico abaixo. Composição do ar atmosférico. Nesse gráfico, o componente indicado por 1 é o gás. O gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Então, ele é o componente 1. O segundo componente mais abundante é o oxigênio. Esse 1% aqui, ó, são vários gases. Então, escrever aqui ó, outros gases.
E o componente 4, 0,045%, é o gás carbônico. Então, nesse gráfico, o componente indicado por 1 é o gás nitrogênio. Letra C. Questão número 6. Leia o texto abaixo. O vulcão é o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. A erupção de um vulcão tem consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados. Entre os prejuízos estão a poluição do solo, da água e do ar, destruição da vegetação e de residências, além de mortes. O fenômeno natural abordado nesse texto é causado pelo movimento das placas tectônicas. Letra B de bola. Questão número 7. Durante o processo da fotossíntese, as plantas absorvem um importante gás presente na composição do ar atmosférico. O gás absorvido pelas plantas nesse processo é o gás carbônico. Então, como que é feita a fotossíntese? A planta absorve o gás carbônico mais a água, mais a luz solar, e transforma isso em glicose mais o gás oxigênio. Questão número 8. Leia o texto abaixo. Belo Horizonte, mesmo com os problemas e dificuldades de uma metrópole de seu porte, apresenta boa qualidade do ar, especialmente quando são considerados os seus efeitos sobre a saúde dos cidadãos e a manutenção de um ambiente urbano saudável e equilibrado. A matéria citada nesse texto é composta por uma mistura de letra B de gases. Questão número 9. Leia o texto abaixo. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o escoamento da água nas ruas se torna um problema, principalmente com as bocas de lobo entupidas. E o descarte irregular de lixo é um dos principais fatores que contribuem para o agravamento da situação. Para contribuir com os cuidados e manutenção das ruas, a orientação é que os moradores coloquem os resíduos sólidos urbanos, RSU, apenas nos dias em que o caminhão de coleta passa, e, se possível, em lixeiras ou depósitos, com o objetivo de evitar que a chuva arraste os sacos para os bueiros. Outra medida preventiva importante é que o cidadão não descarte qualquer tipo de lixo em vias públicas. A poluição abordada nesse texto tem como efeito direto o aumento das enchentes, que é a letra C. Questão número 10. Leia o texto abaixo. A camada de ozônio é uma espécie de capa composta por gás ozônio, O3, sendo responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta B, UVB, emitidos pelo Sol que atingem a Terra. A degradação da camada citada nesse texto traz como consequência para a saúde humana, letra B, câncer de pele. E isso acontece porque a radiação ultravioleta que penetra na pele tem efeito cumulativo. Os raios UV danificam o DNA de células e podem surgir lesões na pele. Questão número 11. Leia o texto abaixo. Placas tectônicas. Placas tectônicas são blocos sólidos que se encontram sobre o magma e formam a litosfera, camada rochosa mais externa da Terra. A descoberta dessas placas, por meio da teoria de tectônica das placas, possibilitou afirmar que a Terra está dividida nesses grandes blocos semirrígidos que se movimentam impulsionados pelas forças internas do planeta. O movimento mencionado nesse texto é responsável pela ocorrência, letra A, da rotação da Terra? Não, isso aqui está falso. Letra B, da translação da Terra? Também está falso. De marés? Também está falso. E vai ser a letra D, de vulcões, que teve várias questões para trás que falaram sobre isso, que o movimento das placas tectônicas causa o vulcanismo. Questão número 12. Leia o texto abaixo que descreve um problema comum no Brasil. As enchentes e inundações são muitas vezes causadas pela cheia de um rio, fazendo com que as suas águas se elevem acima do normal em tempos de fortes chuvas. Assim, suas águas acabam invadindo o espaço de moradia de muitas pessoas, além de ruas e empreendimentos comerciais.
As causas das enchentes estão relacionadas com fatores naturais e também com ações humanas, ou até mesmo pela combinação dos dois fatores. Uma das ações humanas responsáveis por esse problema é: letra A, liberação de gases CFC para a atmosfera. A liberação de gases CFC para a atmosfera causa a destruição da camada de ozônio. Então não é. Letra B, a queima de combustíveis fósseis pelos veículos. Também não. A queima de combustíveis fósseis agrava o efeito estufa. Letra C, o lançamento de lixo em local inadequado. Então essa aqui está correta. Por quê? Com o lançamento de lixo em local inadequado, pode entupir os bueiros, causando a enchente. Letra D, o uso excessivo de fertilizantes na agricultura. Não, isso aqui só vai causar a poluição da água. Questão número 13. O material particulado de carbono emitido pelo motor dos carros movido a combustível diesel é um dos responsáveis pela poluição que afeta diretamente as características do ar, como apresenta a imagem abaixo. A característica do ar que é modificada pela poluição apresentada nessa imagem está associada a... Resposta é letra C, expansibilidade. Questão número 14. A imagem abaixo mostra o avanço de um problema ecológico, camada de ozônio. Então está mostrando a destruição da camada de ozônio. Isso tem como consequência o aumento de câncer de pele. Uma das consequências desse avanço é, letra C, o aumento dos casos de câncer de pele. Questão número 15. Observe os experimentos abaixo que confirmam a existência de um componente do ar atmosférico. Esses experimentos confirmam a existência de qual componente do ar atmosférico? Resposta letra D, gás oxigênio. No segundo experimento, como ele está fechado, há um esgotamento do gás oxigênio. Já no terceiro experimento, como a gente tem uma planta aqui, o rato, quando ele respira, ele libera gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser utilizado pela planta para realizar fotossíntese, que liberará oxigênio para o meio. Por isso que o ratinho aqui está vivo. Questão número 16. Leia o texto abaixo. Os recursos naturais são bens preciosos oferecidos pelo planeta, para que possamos realizar diversas atividades em nosso dia, como tomar banho, nos alimentar, etc. Em quase todas as atividades diárias, dependemos desses recursos, que são os rios, os lagos, as árvores, entre muitos outros. Para garantir a sobrevivência do planeta e, consequentemente, a nossa sobrevivência, é nossa obrigação conservar os recursos naturais. Uma ação voltada para a preservação dos recursos citados nesse texto é, letra A, descartar o lixo em terrenos baldios. Não, isso aqui vai gerar poluição. Letra B, despejar o esgoto doméstico nos rios. Também não, vai gerar poluição. Letra C, despejar o óleo de cozinha em rios. Também vai gerar poluição. Letra D, separar o lixo para a coleta seletiva. Essa é a alternativa correta. Questão número 17. Durante sua pesquisa em um livro de ciências, Henrique se deparou com um relógio bem diferente. Tratava-se de uma vara de madeira presa ao chão que, ao longo do dia, permitia medir a passagem do tempo por meio da observação da posição de sua sombra. Esse instrumento de medida encontrado por Henrique faz uso de, letra B, um gnomon. A letra A, binóculo, é utilizado para enxergar a longas distâncias. Letra C, uma balança, é utilizado para medir massa. E a letra D, uma luneta, também é utilizado para enxergar a longas distâncias. Questão número 18. Formado pela união de células semelhantes e especializadas que desempenham a mesma função. Essas características pertencem a qual nível de organização dos seres vivos? Isso aqui é o tecido. O conjunto de tecidos formam os órgãos, o conjunto de órgãos formam o sistema e o conjunto de sistemas formam o organismo. Questão número 19. Leia o texto abaixo. A chuva ácida é a designação dada à chuva ou a qualquer outra forma de precipitação atmosférica, cuja acidez seja substancialmente maior do que a resultante da dissociação do dióxido de carbono atmosférico dissolvido na água precipitada. Uma consequência dessa forma de precipitação é, letra A, a contaminação de cursos d'água. Então, isso aqui está certo. As principais consequências da chuva ácida são: o solo pode sofrer alterações quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando-se acidificado.
A contaminação do solo pode provocar também a contaminação de cursos d'água, como rios e lagos, e também de reservas subterrâneas de água. Questão número 20. Leia o texto abaixo. Composição do ar. É o segundo maior componente do ar, mas é o mais importante para a manutenção da vida, pois está presente no processo de respiração dos humanos e animais. Qual é o gás componente do ar atmosférico citado nesse texto? É o gás oxigênio. A gente já viu ele numa questão anterior. Ele apresenta 21% da composição química do ar atmosférico. Questão número 21. O esquema abaixo mostra os níveis de organização dos seres vivos. Nesse esquema, o X pode ser substituído por conjunto de células formam os tecidos, conjunto de tecidos formam os órgãos, conjunto de órgãos formam os sistemas e o conjunto de sistemas formam o organismo. Vai ser a letra C. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.